como encontrar esses grupos lá no Facebook, tá bom? Então, vou te mostrar agora como descobrir, beleza? Então, no seu telefone, você vai abrir o aplicativo do Facebook. Então, vem aqui, deixa eu ver se está aberto. Não está. Então, vem aqui, abre o aplicativo do Facebook, e aqui está, ó, Facebook. Aperta para abrir, e pronto, ó, já abriu o Facebook. Bruno, onde eu encontro os grupos? Você vai pesquisar. Então, por exemplo, eu quero encontrar grupos de receitas fáceis. Por exemplo, né? Onde que eu vou aqui para pesquisar? Ah, e se você chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Bruno e eu ajudo pessoas com mais de 50 anos a aprenderem a mexer no celular sozinhas, sem medo e sem depender de ninguém. Agora, voltando para o conteúdo, você vai na lupa. Bruno, onde que está a lupa? A lupa está aqui em cima, ó. Tá vendo? Bem aqui em cima. Você dá um toque na lupa e vai abrir a barrinha de pesquisa. E aí você pesquisa o quê? Aí pesquisa o nome do grupo que você está querendo, né? Daquilo que você quer. Então, por exemplo, receitas fáceis. Aí você coloca receitas fáceis. Beleza? Escreve receitas fáceis e faz a busca. Então, a busca aqui embaixo, na parte da lupa aqui. Apertou na lupa e agora vão aparecer vários tipos, né, de resultados para essa sua pesquisa. Podem aparecer páginas do Facebook com esse nome, Receitas Fáceis. Podem aparecer pessoas também que podem ter colocado ali receitas fáceis, então algum evento específico, mas não, a gente não quer nada disso. A gente quer descobrir os grupos que têm esse nome. E onde que a gente vai então? A gente vai filtrar o resultado. Aqui nesse resultado aqui, ó, vai aparecer de tudo. Vai aparecer até vídeo, mas não é isso que a gente quer. Nós queremos os grupos. Então onde que eu vou? Eu venho aqui em cima e aperto em grupos. Quando eu aperto aqui em cima em grupos, aí sim vão aparecer somente os grupos relacionados a esse nome que eu pesquisei, que no caso são o nome de receitas fáceis. E aqui na pesquisa, né? Cada um desses itens aqui, ó, é um grupo diferente. Ó. Então, um grupo, outro grupo, outro grupo, tá vendo? Outro grupo. Cada um desses aqui é um grupo diferente. E aqui a gente consegue ver algumas informações. Então, do lado esquerdo, você vê a imagem do grupo, ó, a fotinho do grupo. Você vê também o nome do grupo. Então, esse grupo aqui chama Tudo Gostoso Receitas, beleza? Você tem indicando se o grupo ele é público ou privado, nesse caso é um grupo público. E você tem também aqui, ó, quantos membros tem nesse grupo. Nesse caso aqui, esse grupo tem 1,3 milhões de pessoas. Olha que loucura, né? Um grupo que tem mais de 1 milhão de pessoas. E aqui você consegue ver também, ó, quantos posts por dia. Bruno, o que é isso? Quantas publicações. Então, dentro do grupo, dá para você entrar e comentar, fazer publicações. Então, vamos supor que você tem ali um caderno de receitas, né, recheado ali de receitas super saborosas. Você pode entrar nesse grupo aqui e começar a divulgar as suas receitas, se você quiser. Então, você fez um bolo, aí ficou aquele bolo bonito, aí você tira a foto do bolo, coloca aqui no grupo e escreve, esse aqui é o bolo de cenoura. E aí escreve a receita, modo de preparo e por aí vai, entendeu? Os ingredientes, né? Então aqui você tem os posts por dia. Então nesse aqui tem pelo menos 60 por volta
de 60 publicações por dia. Então é um grupo ativo, é um grupo interessante para você participar, viu? Tem esse outro aqui, ó, receitas rápidas e fáceis. Esse aqui ele tem menos pessoas, ó, 656 mil membros. Mas ele tem mais publicações por dia, ó, 90. Então, esse grupo aqui, por exemplo, esse aqui é um grupo mais ativo. É assim que você descobre se é um grupo ativo ou um grupo meio morto, sabe? Porque tem grupo, você vai encontrar, se você fizer várias pesquisas, você vai encontrar grupos com poucas pessoas e que são, né, mortos. Então, não teve, você entra lá, ninguém comentou nada, ninguém publicou nada, então tá um grupo meio congelado, né? Nesse caso, aí nem compensa entrar, né? Agora, nesse segundo aqui, tá compensando, ó. Beleza? Então é assim. Bruno, mas só receita? Não, gente. Ó, vamos apagar aqui receita e vamos descobrir outros. Ó, outros grupos. Então, grupo de crochê. Grupo de crochê. Olha só. Pesquisa, filtra por grupo. E aqui nós temos, ó, crochê.com.br, o nome do grupo. 600 mil pessoas. 90 publicações por dia. Tudo de crochê, ó, esse grupo aqui. 570 mil membros, 60 publicações por dia. Crochê para aprender. Quase 500 mil membros, 90 publicações por dia. Crochê para iniciantes. Viciadas em crochê. Inspirações de crochê. Tá vendo? Tem grupo de tudo, né? Inclusive, quando você pesquisa alguma coisa, por exemplo, aqui que a gente fez crochê, vão ter vários grupos de crochê. E aí você pode, ó, entrar nesses grupos e ver o que eles estão falando, né, e tudo mais. Ó. Jardinagem. Bruno, mas eu gosto de jardinagem. Então pesquisa jardinagem. E você vai encontrar também vários grupos de jardinagem. Olha só. Jardinagem e paisagismo. Tá vendo? Tem grupos pequenos, ó. Olha lá, grupos de 7 mil membros, tá vendo? Mas tem grupos grandes, de 530 mil. Então, gente, use o grupo de orquídea. Grupo de orquídeas, tem? Tem, ó, Mundo das Orquídeas. Orquídeas, Triângulo Mineiro, compra, venda, troca, ó, já é do Triângulo Mineiro. Não, Bruno, mas eu gosto de outra coisa. Eu gosto do grupo de viagens. Eu gosto do grupo de viagens no Brasil. Viagens Brasil. Vamos ver? Tá vendo? Viagens pelo Brasil. 4 mil membros. Viajar barato pelo Brasil. 34 mil membros. Tá vendo? Então você tem. Filtra aqui por grupos, né? E você tem, ó, excursões, viagens e turismos. Olha só que interessante. Então aqui, gente, tem de tudo que você imaginar. Como achar o grupo? Então, Sônia, eu estou mostrando isso agora aqui na tela. Como encontrar esses grupos. Tá bom? Bruno, mas eu gosto de algo muito específico. Eu gosto, por exemplo, o meu carro. Vamos, por exemplo, o meu carro é um Renault Duster. Renault Duster. Será que eu encontro um grupo? Será que eu encontro grupo para esse veículo? Vamos ver? Vou pesquisar, ó, Renault Duster. Vou entrar aqui em grupos e olha só, gente. Dusteiros do Brasil, tudo sobre Duster, peça, serviço, etc. Olha só, 39 mil membros nesse grupo aqui. Olha que interessante, né? Tem grupo do Cruzeiro? Com certeza. Bruno, mas eu gosto muito de moto e eu tenho uma moto meio rara e tudo mais. Pesquisa a marca aqui da sua moto, né? E o modelo dela que você vai encontrar grupos exatamente
sobre o que você está pesquisando, tá? Grupo da cidade, por exemplo, ó, Arcos, que é a minha cidade, né? Arcos MG. E aí você tem aqui em grupos, ó, topa tudo Arcos, compra e venda. Vendas Arcos e região. Arcos, vendo, troco, alugo ou presto. Olha só. Comprar e vender em Arcos. Tá vendo? Olha um monte de grupo. Arcos, venda, troca, compra e venda Arcos MG. Oportunidade de emprego em Arcos. Mercado Livre Arcos e região. Compra e venda em Arcos. Vendas e divulgações em Arcos e região. Tá vendo? Ó, aqui tem mais grupo de emprego, né? E compra e venda. Mas tem, tá vendo? Tem. Tem um grupo, inclusive, aqui em Arcos, que ele bomba muito, porque dá muita confusão lá, que é o Política Arcos. Meu Deus do céu. Ó, esse aqui, ó, Política Arcos. Ó, grupos. Acho que tem dois, né? Eu acho que é esse aqui, ó, de 44 mil pessoas, ó. Gente, vocês não sabem o babado, vamos dizer assim, né? Que tem aqui nesse grupo, né? Muita confusão mesmo. Beleza? E aí você tem, né, vários grupos aqui. Beleza? Então, quando você pesquisa algo, aparecem vários resultados. Então é assim que você encontra os grupos. Ah, Bruno, mostra de novo. Então, para você encontrar um grupo lá no Facebook, você vai abrir o aplicativo do Facebook, vai apertar lá em cima na lupa, nessa lupa lá em cima, e depois vai pesquisar sobre o assunto que você quer. Então, por exemplo, eu quero um grupo de churrasco. Então, churrasco. Pesquisa churrasco, depois vem aqui em cima e filtra pelos grupos. Aí sim, vão aparecer vários grupos aqui. Beleza? Bruno, mas como saber se um grupo desses aqui, que eu estou vendo, ele é bom para participar ou não? Como é que eu fico sabendo? Então, gente, você vai analisar o seguinte. Você vai analisar algumas informações. Primeiro, a quantidade de participantes. Então, um grupo que tem menos pessoas não é um grupo tão bombado, vamos dizer assim, não tem muita gente lá dentro. Então, se você quiser entrar nesse grupo para tirar dúvidas ou algo nesse sentido, você vai ter menos pessoas para poder te ajudar, né? Ou compartilhar informações contigo. Então, esse é um ponto. Ah, Bruno, mas o que eu quero é muito específico. Eu quero um grupo para falar sobre algo específico daquilo lá e pum. Então, nesse caso, pode ser que no Brasil inteiro tenham menos pessoas interessadas nisso que você gosta tanto. Aí pode ser que essa questão de quantidade de participantes, nesse caso específico, não vai fazer tanta diferença. Mas aí a gente vai para o próximo item, né? O que mais, Bruno, que eu tenho que observar para ver se um grupo é bom ou não? A frequência de publicações. É aquilo que eu estava explicando, né? Adianta eu entrar num grupo bacana demais, que eu gosto muito de orquídea, e na minha casa é cheia de orquídeas, todas bonitas e floridas, o ano inteiro, e aí eu quero compartilhar, pegar dicas, aí eu entro num grupo que ninguém posta nada. Eu mando a minha dúvida, ninguém comenta. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Então, frequência de publicações é muito importante. Se existem comentários, né, recentes também. Outra coisa que é importante você analisar é se o grupo parece organizado, tá? Se o grupo realmente corresponde ao assunto. Porque eu já vi isso muito. Eu já vi isso aqui muito. Você entra num grupo, por exemplo, um grupo de churrasco. Um exemplo. O grupo de churrasco. O que você espera ver num grupo de churrasco? Receitas de churrasco, melhores técnicas, churrasqueiras boas, indicações de produtos, né?
tudo envolvendo esse universo da churrascaria. Aí você entra no grupo e tem gente lá vendendo Avon, aí tem um outro lá vendendo uma moto, tem um outro lá mandando uma mensagem de bom dia, que Deus ilumine nossas vidas. E aí você vai subindo, subindo, subindo e não tem nada falando sobre churrasco. Então esse é um tipo de grupo desorganizado. Um grupo que, né, apesar do nome, né, churrasco, né, vão ter um monte de publicações aleatórias. E aí faz sentido entrar num grupo desse? Não, né? Porque vai estar falando de tudo. Ah, Bruno, mas eu estou vendo aqui um grupo de compra e venda. Aí o que você espera num grupo de compra e venda? Compra e venda, né? Então, gente vendendo e gente querendo comprar. Então, aí já é normal. Coisas variadas, né? Por exemplo, grupo de aluguel. Isso eu vejo muito também. Grupo de aluguel de casas, né? De imóveis. Aí você entra lá no grupo e o que mais tem é gente vendendo ali bolo no pote, é gente vendendo sei lá o que, sei lá o que. Faz sentido isso ser vendido nesse tipo de grupo? Não faz, né? É um grupo focado em imóveis, então não faz sentido. Nesse caso específico, aí esse grupo ele é considerado desorganizado. Beleza? Então, isso que a gente avalia para ver se um grupo é bom ou não para poder participar, tá? Se esse conteúdo te ajudou, curte, comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para continuar aprendendo com a gente.